Quando falamos sobre as melhores histórias envolvendo Batman, é difícil de imaginar que dentre elas estaria uma que mostrasse justamente o Bruce Wayne desistindo de ser o Batman, e além passando o manto de Cavaleiro das Trevas para alguém mais jovem. Eu sei, tenho certeza que ouvir isso de primeira deve ter deixado muita gente com o pé atrás na época. Mas mal podíamos imaginar que Batman do futuro viria a se consagrar como uma das melhores obras envolvendo o Batman de todas as mídias, mostrando a que veio desde o começo num episódio dividido em duas partes. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então bora lá! Opa, aqui é o Everton e mano, durante os anos 90 a cultura pop passou pela febre dos adolescentes super-heróis que salvam o mundo logo após a escola. Basicamente todo filme ou série que fazia sucesso tinha que conversar com essa faixa etária. Não era à toa que os Power Rangers e a série da Buffy a Caça-Vampiros dominavam as grades de programação. Então, em 1998, a dona Warner, não querendo ficar de fora, ordenou ao Bruce Timm, um dos grandes nomes por trás de Batman The Animated Series, considerado até hoje como o melhor desenho do Batman, criasse um material mais juvenil e futurista do Batman. Mas aí tinha um grande problema com essa ideia, o personagem simplesmente não combinava com essa visão. E fazer um desenho focado na juventude do Bruce Wayne ou em algum Robin também não daria certo, porque a exigência era clara, queremos um Batman. E por lógica, se o Bruce for jovem demais, ele não vai se vestir como Batman. A exemplo disso é o seriado Gotham, que tem 5 temporadas e só no último episódio, na última cena, que o Bruce realmente se veste como Batman. Foi aí que veio a solução, e se ao invés de rejuvenescer, eles não envelhecessem o personagem e avançassem no tempo até o momento em que o velho Batman passasse o capuz adiante. E assim, Bruce Timm, Paul Dini e Alan Burnett lançaram Batman Beyond, ou Batman do Futuro, aqui no Brasil. Tudo começa com o episódio Renascimento Parte 1, que inicia com uma espécie de prólogo, onde vemos um bando de bandidos escondidos num hangar com uma refém planejando dar um fim nela. Felizmente, o homem aparece. Batman surge das sombras com um novo traje que até hoje se mantém icônico. Esse novo uniforme é todo tecnológico, mostrando como a tecnologia evoluiu com o tempo. Ele agora possui asas retráteis, propulsores nos pés, tipo a armadura do Homem de Ferro e uma força sobre-humana. E pode admitir, essas asas, esse traje em si é muito foda. Como esperado, ele desce a porrada na bandidagem, mas no último segundo o coração dele sofre um princípio de parada cardíaca, devido ao esforço, e o Batman cai no chão, o que dá brecha para um bandido espancá-lo com uma ferramenta. E eu tenho quase certeza de que isso aqui foi uma referência à cena da morte do Jason Todd, o Capuz Vermelho, pelo Coringa, porque basicamente o cenário foi o mesmo. Sem mais opções, ele é obrigado a pegar uma arma de fogo que um dos criminosos tinha deixado cair ali pelo chão. O Batman aponta com a intenção de assustar, o que funciona. O bandido tenta fugir, mas é interceptado pela polícia. Ao mesmo tempo, o Bruce se retira do local visivelmente abalado pelo que teve que fazer. Ele tira a máscara e vemos um Bruce bem mais velho, de cabelos brancos. E toda a construção de cena aqui é perfeita. O fato de ter precisado recorrer a uma arma de fogo abalou tanto o Batman quanto o Bruce Wayne, porque a gente sabe que eles vivem essa dualidade, né? Nesse momento, o trauma de Bruce Wayne e a obsessão do Batman em impedir que uma cena como essa, o assassinato dos seus pais, se repetisse, acabou quebrando ele. Aqui ele foi derrotado não pelo Coringa ou qualquer outro supervilão, mas simplesmente pelo sistema corrupto de Gotham que produz criminosos continuamente e principalmente por aquele que derrota todo mundo, o tempo. Se fosse uns anos atrás, o Batman teria lidado com um bando de bandidinhos com uma mão amarrada nas costas. E nós sabemos disso, nós já vimos ele em situações 1000 vezes pior, tanto na Liga da Justiça quanto na série animada. Mas hoje ele não consegue mais, seu corpo simplesmente não dá conta. E justamente essa série de eventos nos leva a uma das cenas mais memoráveis do Batman Bruce Wayne, quando ele desliga as luzes da Batcaverna e jura: nunca mais. Passado 20 anos desde aquele acontecimento, estamos na chamada New Gotham, bem diferente do visual clássico gótico que estamos acostumados. É uma cidade futurista com forte inspiração nos modelos cyberpunk da ficção. E conhecemos finalmente o protagonista da vez, o jovem Terry McGinnis entrando num trem futurista quando um cara vestido de palhaço começa a criar baderna. O Terry se mete na confusão, já mostrando que sabe lutar e afugenta o palhaço. Logo em sequência, acompanhamos o Terry na escola já se metendo em outras confusões, também mostrando que ele é um garoto muito problemático. Em paralelo, a cena muda para as empresas Wayne Powers. Sim, não é mais só empresas Wayne. Acontece que o Bruce vem perdendo força na diretoria para esse magnata, o Derek Powers, que é o principal vilão da série. Nós vemos o pai do Terry, Warren McGinnis, que trabalha lá, receber uma ligação de um colega marcando o encontro. Esse colega está perceptivelmente abalado com alguma coisa. Ele entrega um CD pro pai do Terry e logo em seguida é levado pela segurança da empresa e pelo guarda-costas pessoal do Powers. O tal sujeito ainda chama o Warren para uma conversa, esclarecendo que o colega dele teve um acidente de trabalho e acabou perdendo a vida. O
o famoso desvivamento com 5 tiros nas costas. Ele ainda pergunta pro pai do Terry se o cabra tinha deixado alguma coisa com ele, que ele nega. Mais tarde, já de noite, o Terry tenta sair de casa, mas o pai o proíbe, deixando-o de castigo. Eles têm uma breve discussão e aqui descobrimos que os pais deles são separados. Ele acaba saindo mesmo assim, deixando o pai sozinho em casa. Um pouco mais tarde, ele se encontra com a sua amiga Dana numa boate, mas aproveita muito pouco, porque a gangue dos palhaços aparece em peso. Daí rola uma confusão, o Terry se mete de novo no meio dela e a coisa toda acaba em perseguição. E mano, é interessante notar que essa New Gotham teve forte influência do anime Akira. Sério, se você assistiu Akira, você bate o olho aqui em Batman do Futuro e vai conectando as coisas. Enfim, eles continuam a corrida até a propriedade da mansão Wayne, quando o Terry dá de cara com o próprio Bruce, parado ali no meio da estrada como se fosse uma alma penada. E mostrando que ainda sabe se virar sozinho, o velho expulsa a gangue toda dali na base da porrada. Entretanto, tal como foi no começo do episódio, seu coração lembra mais uma vez que o seu auge já passou. O Terry ajuda o Bruce a chegar na mansão e a tomar o seu remédio, e vemos que o velho Bruce mora sozinho, tendo só o Ace, o cão de guarda, como companhia. Até porque se o Bruce já tá desse jeito, todo velho acabado, imagine o Alfred, né? O velho acaba cochilando na poltrona ali mesmo e o Terry precisa voltar para casa, mas justamente quando ele ia saindo, o garoto percebe um morcego preso dentro de um relógio. E ao tentar libertá-lo, ele sem querer encontra o caminho para Batcaverna. Aliás, o fato dos roteiristas adicionarem a simbologia do morcego ter chamado o Terry é um elemento que torna esse novo Batman muito bem feito. Ele vai xeretando e podemos ver tanto os uniformes clássicos do Batman quanto do Robin e do Asa Noturna, mas o passeio acaba quando o Bruce surpreende o Terry e o expulsa da mansão. É então que o flagelo da vida de todo Batman que se preze acontece, a tragédia. Ao voltar para casa, Terry encontra sua mãe e vários policiais no lugar, além de várias pichações de ha-ha-ha nas paredes, indicando que a gangue dos Coringas esteve por lá atrás de vingança. Ou pelo menos é o que deveria parecer. E infelizmente, também encontra o seu pai morto. Após o funeral, o pobre coitado muda-se para a casa da sua mãe e vemos que, assim como Bruce, ele se culpa pelo que aconteceu. Especialmente pelo fato dele ter saído de casa aquela noite, afinal o pai o tinha colocado de castigo. Os dias passam e, arrumando as coisas do pai, o Terry encontra o disco que vemos no início. Ele analisa e começa a suspeitar que os palhaços não tinham nada a ver com o crime ocorrido. O garoto decide levar o disco até a mansão Wayne e vemos que um dos capangas do Power está espionando ele. De início, o Bruce finge que nem tá escutando, mas acaba abrindo os portões da mansão. E aqui a gente começa a ver como vai ser a dinâmica entre eles. Continuando em Renascimento Parte 2, o Bruce analisa as informações do disco e descobre que as indústrias Wayne Powers vêm desenvolvendo uma espécie de arma química que degrada células saudáveis. Enquanto isso, Terry tira um tempo para dar uma olhada no traje de Batman e ele parece entender um pouco de tecnologia. O Bruce manda ele falar com a comissária Gordon, que nesse caso é a Bárbara Gordon, ex-Batgirl, mas o Terry quer que ele faça alguma coisa a respeito, só que o velho bate o pé dizendo que não existe mais Batman. Sem outra escolha, o Terry vai embora, mas como a paz parece ter abandonado esse moleque, o próprio Powers vai tirar satisfação com ele. E no maior estilo Homem-Aranha, o Terry solta uma ironia pra cima do bandido e consegue fugir dele, demonstrando pra nós, o público, mais uma de suas habilidades especiais, acrobacias, lembrando muito o Asa Noturna, Dick Grayson. E na noite daquele mesmo dia, um noticiário de TV informa que um ministro de um país estrangeiro chega a Gotham para tratar de negócios com as indústrias Wayne Powers. O Bruce assiste tudo tomando sua sopinha pistola da vida quando percebe que o cachorro foi amarrado e que alguém entrou na Batcaverna e ainda por cima levou o traje, obviamente o Terry. A cena corta pra ele trajado de Batman voando pela cidade ainda pegando o jeito. E meus amigos, que roupa linda, na moral. Eu lembro bem quando eu era criança, eu vi essa roupa aqui pela primeira vez, eu fiquei doido por ela. Ele voa até a torre da empresa onde o Powers e o ministro estão numa reunião sobre a tal arma química. O Terry usa uma habilidade muito foda dessa roupa que é escutar através de sensores na ponta dos dedos. Aliás, quem pensou nesse gadget pra esse Batman tá de parabéns, viu? Mas a espionagem é interrompida quando os seguranças o encontram e começam a atirar nele. O Terry entra numa espécie de depósito e o Bruce fala com ele através do comunicador da máscara exigindo que devolvesse a roupa. O Terry se nega e começa a brigar com a equipe de segurança, e ele manda muito bem até. Só que o Bruce paralisa a roupa com um dispositivo de segurança, mas no último segundo ele a libera e o Terry volta pra ação. E sendo orientado pelo próprio Bruce, ele consegue escapar dali, mas ainda assim se recusa a deixar o Terry bancar o Batman. Então, o Terry revela que leu sobre o passado do Bruce e depois de uma breve discussão sobre seus traumas em comum, o Bruce deixa ele agir. Derek Powers e o guarda-costas que matou o pai do Terry estão supervisionando o gás químico ser entregue. Quando o Terry, ou melhor, vamos chamar ele pelo que ele é agora, quando o Batman aparece na plataforma de transporte e começa outra luta com os capangas. Até que num momento de distração ele é surpreendido por uma empilhadeira futurista e o guarda-costas do Powers parte com a carga, enquanto o patrão decide cuidar ele mesmo do Batman. Felizmente o novo Cavaleiro das Trevas consegue se libertar e entra num confronto com o Powers, terminando por jogar um dos tanques com gás mortal em cima dele e parte em busca
busca de impedir o resto da carga. O Batman entra na nave e logo é atacado de cara pela geladeira Electrolux que o Power chama de guarda-costas. O cara debocha do Terry dizendo que duvida muito que ele seja o Batman. Mas então, finalmente o Terry se assume como Batman e desce a porrada nele. Eu sou o Batman! O capanga que matou o pai dele acaba afundando junto com os frascos de arma biológica e sucumbe no fundo das águas. E graças ao novo Batman tem uma arma de destruição em massa a menos no mundo. No dia seguinte, o nosso querido adolescente está dormindo quando a mãe o chama dizendo que o Bruce Wayne quer vê-lo. Ele diz pra mãe do moleque que o Terry salvou a vida dele lutando contra aquela gangue de fãs de Coringa e tá ali pra oferecer um emprego meio período pra ele. O Terry aceita, ambos apertam as mãos e agora, oficialmente, Terry McGinnis é o novo Batman. Mas o episódio acaba de fato em uma cena nos mostrando o que aconteceu com o Derek Powers. O magnata não morreu pela exposição do gás, mas as altas doses de radiação do tratamento em conjunto com o próprio gás causaram uma mutação nele, o transformando em uma fogueira de radiação ambulante. Com uma aparência que lembra muito o Motoqueiro Fantasma, na verdade, ou o Dr. Fósforo de Comando das Criaturas. E mano, sem sombra de dúvidas, esse desenho como um todo é uma das melhores coisas que já fizeram com o Batman. Só com esses episódios de introdução você já entende o porquê de existir um novo Batman, não é mais o Bruce, e com o decorrer da série você passa a torcer pelo Terry. É incrível que cada episódio a gente percebe o amadurecimento do Terry como Batman. Ele vai ficando fisicamente mais forte, bom em briga, mas também ele vai aumentando o seu raciocínio de detetive. Mas acredito eu que a principal qualidade dele é que, diferente da dualidade entre Bruce Wayne e Batman, o Terry consegue ser o equilíbrio perfeito entre as suas próprias identidades, como Terry McGinnis e como o herói vigilante Batman. Comenta aqui o que você acha de Batman do futuro, se você gostava quando era criança ou se nunca assistiu na vida. Também não esquece de dar o like no vídeo se tiver gostado e considere se inscrever no canal, porque a gente tá sempre falando aqui de versos da ficção no geral, principalmente sobre animações. No mais, espero que você esteja bem, fique bem e até a próxima.